Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bem-vindos a esse episódio que vai ser sensacional, gente. Check-in na liberdade, porque a gente viaja para se curar e se redescobrir. Ótimo! É hoje que a gente vai conversar sobre aquele momento em que a gente faz o check-in na nossa liberdade. Quando viajar se torna um jeito de se curar. E para esse papo, a gente tem uma convidada mais que especial, que é muito a cara desse nosso programa, desse nosso bate-papo, a Delive. A Delive é do Maringá Explorer, empresária, viajante, blogueira, influencer, enfim, e faz tudo isso, né? A gente acompanha ela pelas redes sociais e não podia ter ninguém melhor que inspira tantas pessoas a fazer o mesmo. Bem-vinda, a Delive. Bem-vinda! Gente, que delícia! Estou me sentindo honrada estar na companhia aqui de 3 mulheres maravilhosas, belíssimas. Estou muito ansiosa para esse bate-papo aqui hoje. A gente também estava ansiosa para te receber. Perfeito. Vamos lá pro brinde? Vamos pro com certeza. brinde! E hoje, o nosso brinde é oferecido, patrocinado pelos vinhos argentinos de uma pessoa que eu sou cliente, Ana Paula. Muito obrigada. Caprichou muito. Obrigada. As viagens que fazemos com sem destino certo. Te amei. E vamos começar. A gente tem que beber, porque sabe que não bebe, né? É verdade. A praga é gigante. Vamos aqui. beber. Não, eu vou dizer que lá na Itália eu aprendi que o brinde é assim, ó. Ah. A gente brinda, dá uma batidinha na mesa e aí você Deu bebe. certo pelo jeito, né, Delive? Ai, gente, não sei. A gente vai fazendo então assim, porque vai dando certo. Nunca mais vou fazer de outro jeito. Nunca mais. Vamos pegar nossas malas então, para essa nossa viagem nesse podcast. A Delive, a gente vai chamar você de D, pode Tá ser? bom, com certeza. Somos melhores amigas já desde a infância. Você não sabe, mas a gente é super sua amiga. Super sua Ah, amiga. Instagram. Filha, uma caçula de 22 anos, falou assim, eu conheço ela. Muito E legal. a gente quer saber quem é a Delive fora do Instagram. Cara, sabe que uma coisa, uma pauta muito minha de terapia, por muito tempo foi, eu sempre procurei ser exatamente o que eu sou no Instagram, o que eu sou fora do Instagram no Instagram, sabe? Sempre trabalhar com muita verdade. Tanto é que, quem não me conhece pessoalmente, encontra algum amigo meu, pergunta, mas ela é igual? Ela é no Instagram na vida real? E eles falam, não, ela é pior. Eu sou muito sonhadora, eu sempre sonhei muito, sempre quis muito, eu sou muito apaixonada pelo pequeno, pelas sutilezas da vida, pelo cotidiano, e eu acho que eu também sou assim no Instagram, sabe? Então, eu não sei se existe uma dualidade entre eu fora do Instagram e eu no Instagram. Claro que no Instagram eu procuro me preservar um pouco mais, né, do que eu coloco, do que eu deixo de colocar, mas eu não consigo me ver muito diferente do que eu mostro lá, sabe? Até porque você não tem um roteiro, né? Pelo que a gente vê, é tudo meio que espontâneo, Eu né? sou muito freestyle. Na faculdade, a gente, pra apresentar trabalho. Na escola, eu sempre fui do freestyle. O que você estudou? Você falou em faculdade, o que você estudou? Eu sou bióloga por formação, sou mestre também na UEM, mas eu nunca exerci minha profissão, que eu resolvi virar blogueira mesmo. Com muito sucesso, E como né? é que foi isso, de você montar esse Instagram do Maringá Explorer? O que vocês fazem lá no Instagram? Conta pra quem não conhece, não acompanha. Eu e uma amiga minha, né, a Juliana, a gente tem uma página no Instagram que se chama Maringá Explorer, desde 2017, então dia 5 de novembro de 2017 foi quando a gente criou, e basicamente é um perfil onde a gente compartilha dicas da cidade de Maringá. Nós somos pioneiras, né, quando a gente criou, foi o primeiro perfil nesse segmento de trazer uma pegada mais de humor e genérica, né, mais focado em gastronomia no começo, mas depois a gente foi expandindo. Então hoje tudo que é dica que a gente acha relevante, que a gente acha legal de compartilhar, que a gente usaria de fato o serviço, que a gente tem uma curadoria muito intensa mesmo, a gente mostra e compartilha no Maringá Explorer no nosso jeitinho, meio serelepe de ser. E como é que foi a história de você começar a viajar e começar a usar o Instagram pra mostrar suas viagens? Cara, eu sempre tive um sonho absurdo de conhecer o mundo. Pra mim, eu já ouvi muito assim, do tipo, pra você nunca nada tá bom. E por muito tempo eu me senti muito culpada. Isso também foi muito pauta de terapia por muito tempo. Falei, gente, mas por que pra mim nunca nada tá bom? E até que um dia uma amiga virou pra mim e falou assim, pra que você vai viver o ordinário se você pode viver o extraordinário?
sabe? E aquilo ficou muito assim, isso foi meio recente, tá? Parece que faz muito tempo, porque eu sempre me culpava, assim, mas também, enfim, diversas coisas que aconteceram na minha vida. E eu sempre tive esse desejo absurdo. Então, assim, eu vim de uma família que não tinha muitas condições e etc. Eu comecei a viajar depois de adulta. Então, assim, depois que eu comecei a trabalhar e etc. E eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo. Eu sou apaixonada por conhecer as culturas. Tanto é que eu detesto fazer programas de turista. Eu detesto fazer uma viagem que você tem que fazer tudo correndo. Eu não suporto, eu nem vou. Então, por exemplo, quando eu fui para Londres, em 2023, que eu fiquei algumas semanas, que eu fui realizar o meu sonho de fazer o intercâmbio, eu lembro que no final eu parei e fiquei 7 dias na Itália, na mesma cidade, em Florença, que é tipo assim, a minha cidade favorita do universo. E as pessoas falavam, gente, mas Florença 2 dias. Eu falei, dá com 2 dias, mas dá melhor ainda com 7. Porque eu não gosto de viver nada que é muito superficial. Eu gosto de viver as minúcias, sabe? O meu estilo de viajar é muito diferente. Claro que eu fui amadurecendo, né? No começo, nas minhas primeiras viagens, meu Deus, foi o caos. E eu vi que não era aquilo que eu queria. Então, assim, eu sempre tive esse desejo latente. E na hora que a gente foi trabalhando, juntando uns troquinhos, o cartão de crédito foi dando uns limites, você foi fazendo umas loucuras, o banco foi dando mais, aí você foi indo, minha filha. Quando eu vi, já tinha ido para alguns lugares, realizado alguns sonhos. Deixa eu só perguntar uma coisa para ela. Falando só no que você falou de viver o extraordinário, talvez quem não te conheça sabe que você tem vivido um extraordinário depois de muita dor. E a sua cura, pelo que a gente acompanhou, também veio das viagens, né? Toda viagem para mim tem um significado, é uma fuga, foi uma fuga em muitos momentos, assim, né? Quando muito o ano parecida passado... com a nossa amiga. Não tem como, assim, sempre foi uma fuga porque você tem aquela energia do novo, aquela coisa, sabe, de conhecer as pessoas, enfim, eu me descobri no intercâmbio, inclusive, de conhecer gente mais ou menos da minha faixa etária, né? Porque você escolhe a faixa etária do intercâmbio, de gente que tá na mesma vibe, e aquilo foi, sabe, eu falei, gente, eu quero fazer muito isso, assim, sabe? E o ano passado, até então, quando eu fui pra Malta, que eu também fui fazer um intercâmbio em Malta, o objetivo dessa minha viagem foi, eu preciso respirar. Porque, enfim, eu tava vivendo um luto absurdo. Do seu divórcio. Só pra contextualizar, eu fui casada, eu estive num relacionamento por 20 anos, né, enfim, e tava vivendo esse luto absurdo, e onde eu perdi muitas coisas, não só um relacionamento, mas minha casa, os meus cachorros, enfim, a minha rotina, etc. E vivendo aquele luto absurdo, eu falava, gente, eu preciso respirar, não consigo respirar aqui. Então, eu fui pra Malta, que é uma energia caótica. Eu acompanhei. Meu Deus do céu, eu olhava e falava, gente, onde é que eu fui me meter? Assim, embora. Porque, assim, eu sou o tipo de pessoa que o meu sobrenome é Eu Tô Pronta. Todo mundo pergunta assim, mas qual é o seu estilo? O meu estilo é onde eu estiver, eu me adapto. Gente, tem uma capacidade absurda eu de me confesso adaptar. que ver você naquelas festas, eu pensava assim, gente, eu não imaginava que ela gostava de festa. Eu não sou de festa, na real. Aqui, ninguém nunca vai me ver numa balada, assim, nunca ninguém viu numa festa, etc. Mas eu tava lá. Eu tava lá. Era um momento de dor, tava em outro lugar que ninguém te conhecia. Não é nem por isso, por ser dor ou não, mas é porque eu tava lá. Poxa, a vibe de Malta no verão é isso. É aquela energia de festa, gente de diversas idades, de tudo que é lugar do planeta. Gente, a energia lá em cima, eu falei, o quê? Ninguém me conhece. Eu tirei a energia, sabe Deus de onde? Incrível. Eu nem estou de beber absurdo. Eu falei, vou beber sim, vou dançar sim. E foi, menina. Incrível. Eu sou sua seguidora, tá bom? Não sou uma seguidora de muito tempo. Mas cheguei no seu Instagram por indicação da Carol há mais ou menos 4 meses atrás. E eu sempre vi no seu Instagram muita intensidade e tô confirmando isso aqui. Então eu já tenho uma resposta sobre ela é aquilo mesmo? Nesses primeiros 15 minutos eu tô sentindo que sim. E aí você cita, porque assim, toda intensidade traz muito sentimento, bom e ruim. E você cita a terapia como um assunto, né? Bom, eu trabalho com saúde mental, a minha primeira formação é psicologia, hoje que tô ingressando aí na psiquiatria, mas assim, por trás de todas essas viagens, associada, obviamente, à terapia, você acha que elas serviram também para te curar?
Você acha que esses momentos de solidão, que talvez depois se tornaram momentos de solitude, serviram para você como um processo de cura? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que eu sou testemunha da terapia. Eba! Se as pessoas fizessem terapia, meu Ai, amor. nossa vida seria mais fácil. Gente, quantos traumas não seriam economizados, não é mesmo? Então vamos pra terapia. Uma coisa não substitui a outra, é isso. Vocês querem- Uma coisa não substitui a outra. Inclusive, eu estou com a mesma terapeuta desde quando eu iniciei nisso, que foi em 2018, 2019, mais ou menos, e eu acho incrível como que eu vou sagradamente, assim, só não vou quando eu estou viajando mesmo. A viagem, ela ocupa um espaço diferente da terapia, mas um espaço onde eu posso usar as ferramentas que a terapia me proporciona de autoconhecimento para mim. Então, assim, quando você está viajando, você se permite, principalmente eu aqui, que trabalho com internet, então, assim, foi muito difícil o meu processo, e eu não sou ninguém, gente. Eu fico imaginando uma Marina Rui Barbosa, uma Bruna Marquezine, sempre pensei nisso, mas acho que o que aconteceu comigo, né, o meu divórcio, que veio assim, tão repentino pra mim e pras pessoas que me acompanhavam, isso se tornou um pouco de pauta. E foi muito difícil eu lidar com isso, porque as pessoas queriam, eu recebi mensagens todo dia, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E eu tava lá tentando entender também o que tava acontecendo. Então, assim, a viagem me ajudou nesse sentido, de eu conseguir relaxar, de eu conseguir respirar mesmo, assim, sabe? Respirar longe daqui, respirar longe. No geral, eu tive muito apoio mesmo, sabe? Principalmente dos meus amigos, a gente tava conversando antes aqui, né? Que nós, mulheres, crescemos muito nessa coisa do amor romântico, né? Ai, dos filmes da Disney, dos livros, de novelas, enfim, absolutamente tudo. É muito difícil da gente nos desvencilhar sobre essa coisa do amor romântico, do príncipe encantado, de que a gente vai amar o resto da vida, enfim. Mas que existem diversos tipos de amores e as minhas amizades foram os meus amores que me ajudaram, foram o meu caminho, assim mesmo, sabe? Então, assim, eles realmente seguraram. E eu achava que eu não tinha amigos. E eu me abri, eu expor a minha vulnerabilidade. Tanto é que eu sempre falava isso em terapia. Eu não quero que ninguém ache que eu estou feliz, porque eu não estou. Eu não quero que ninguém ache que eu não estou sofrendo, porque eu estou. Então, assim, eu me abria pra todo mundo. E você compartilhou bastante dessa Eu compartilhei dor, muito né? da minha dor, sem, claro, expor Sem a expor, história, sem expor as partes, porque não era o meu objetivo. Mas eu estava expondo de tipo assim, olha, eu estou em cacos. Eu, como seguidora, entendi isso. Eu Essa tua estava dor. expurgando aquilo, né? E eu sou uma comunicadora nata. Então, assim, A gente tá percebendo. o meu jeito de mediar tudo é comunicando. Então, ou eu comunico escrevendo, ou eu comunico falando. E eu acho que foi muito importante, você compartilhou ali que você estava usando remédio, Sim. né? Que você precisou, que você nunca achou. Eu lembro eu lembro do vídeo aqui, ó. Eu nunca achei que eu fosse precisar fazer isso, e foi um psiquiatra e precisou de remédio. Eu acho que foi muito. Como seguidora e pela área que eu atuo, eu acho que é muito importante para as suas seguidoras, para quem te acompanha, ver que todo mundo tá aí. Todo mundo tá suscetível a passar por essa dor e não é fraqueza buscar ajuda. Você né? já tem a exata dimensão, o quanto os seus poemas, se é que eu posso dizer assim, porque foram eles que me... Eu vou chorar. Porque num momento muito difícil, foi muito inspirador pra mim. Então, assim, você tem dimensão quanto isso nos toca? Olha só, é a primeira vez que eu falo. A gente aqui como... Ó, eu também. A gente como tá sua falando seguidora. essa aqui é uma pedra de gelo. Eu sou uma pedra de gelo, sou cética, crítica, então não é qualquer tipo de produção no Instagram que me comove. E eu enxergava nos seus vídeos, nos seus poemas, vou dizer assim, tudo aquilo que eu tava sentindo, e que não é sobre o outro, não é sobre esse amor ou aquele amor, mas sim sobre si, sobre essa dor, né, de certos sonhos e planos se desmanchando. E eu acho que quando eu mandei você seguir ela, foi um vídeo que eu te encaminhei e falei, foi aquele que você estava colocando lençol. Foi aquele vídeo, eu lembro. Você tem dimensão? Olha, agora tá comprovado, tá? O quanto isso impacta as suas seguidoras e qual a responsabilidade que isso te gera. Eu não tenho dimensão, mas eu procuro ter muita responsabilidade mesmo. Até antes de vir aqui, eu falei, Deus, que você já sabe em tudo que eu falo, assim, porque
uma vez que a gente fala e joga na internet, tá lá. Uhum. Então, assim, no meu processo de luto, eu sempre tentei mediar de um modo que não fosse expor o que aconteceu, assim. Eu não queria falar sobre o outro, a parte. Eu queria falar sobre mim, sobre a minha dor, sobre o meu processo. Então, assim, e eu nunca fugi de viver o meu luto. E uma frase que eu usava todos os dias, gente, eu fui no fundo do poço. Teve dia, eu moro no 19º andar, e teve dia que eu liguei pra uma amiga e eu falei, eu não posso ficar sozinha hoje, porque eu tinha pensamentos péssimos, assim, horríveis. E eu falei, eu não posso ficar sozinha hoje. E um dia que a minha terapeuta me mandou um textão desse tamanho no WhatsApp, falando que ela nunca tinha me visto num estado de esgotamento emocional e que era pra eu aceitar a medicação, e foi quando eu falei, eu vou precisar aceitar a medicação mesmo, enfim. E eu nunca neguei sentir a dor que eu estava sentindo. Então eu sempre falava pra mim, eu vou fazer hoje tudo o que o meu eu do futuro vai se orgulhar. Então todo dia eu levantava, eu não tinha vontade de comer, eu emagreci 10 quilos, eu fiquei pele e osso. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de fazer atividade física, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de nada. Mas eu levantava e falava, eu vou fazer hoje o que meu eu do futuro vai se orgulhar. Hoje eu vou fazer o que meu eu do futuro vai se orgulhar. E foi indo. E tinha dias que eu falava, eu agradeço muito aos meus amigos, principalmente a Juliana. Já agradeci ela diversas vezes, pessoalmente, por carta, enfim, sou muito grata. Porque eles deixavam eu falar inúmeras vezes do mesmo assunto. E eu falava assim, cara, quando vai parar de doer? Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais sangrar desse jeito. E eles falavam, calma, vai passar. E eu não acreditava que ia passar. Eu falava, não é possível, não vai passar, nunca vai passar. Daí, gente, foi indo. Olha, fazer um brinde. A vida que a gente leva, né? O sofrimento que traz na E a mala. vida que segue. Ele traz na A mala toda essa capacidade de se aprendizado, reconstruir, de recomeçar. E o melhor de tudo, que também é a nossa intenção aqui, inspirar outras pessoas que estão passando, talvez, nesse momento, por separações, sejam elas Sim. quais forem. Não exclusivamente a do divórcio, mas sim qualquer separação que qualquer pessoa esteja É passando. qualquer luto, né? Qualquer. Isso é um luto. É E um o luto a gente luto. tem as fases. Eu sempre chegava na minha terapia e falava, mas que fase será que eu tô agora? A gente já falou sobre isso. Vai evoluindo, porque sempre parecia que eu tava estacionada. Eu falava, gente, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais chorar, tô desidratada, não, botox que dure na minha cara, pelo amor de Deus. Adelívia, Uma isso parece que é um tempão, né? Faz o quê? Um ano? Sim, faz um ano. Hoje que eu tô bem, graças a Deus. Eu falo, Mas quando eu Um ano tava foi rápido. ela falava pra mim, quando eu me divorciei há 3 anos. Essa aqui, porque eu também fiquei nesse estado, ela falava pra mim, são 2 anos. É, São 2 anos, geralmente. É o Que prazo fique médio. claro, para ela que tá há 1 ano, são 2 anos para você conseguir reconstruir, inclusive, sua vida financeira. Exatamente. Isso foi um luto também que eu passei. Exato. Isso. Foi um luto também que eu passei. Não, eu queria falar que quando, na pior fase do meu luto, né, do divórcio, eu fui pra China. Até já comentei aqui no outro episódio, que eu pensei assim, eu não tinha minha agência de viagens ainda, então tinha uma amiga nossa, que todo mundo que conhece, a Roberta, que ela era minha agente, eu liguei pra ela e falei assim, Roberta, eu preciso viajar semana que vem. Ela, pra onde você quer ir? Eu falei, do outro lado do mundo. Ela, tá, mas do outro lado do mundo, pra China, pode ser? Agora, quem quer ir pra China não precisa de visto, a partir de junho. Mas na época eu precisava de visto. Daí ela falou assim, mas precisa de visto. Eu falei, em algum lugar? Ela, Hong Kong, pode ser? Que não precisa. Eu falei, Hong Kong. E aí, uma semana, eu tava indo pra Hong Kong, pra China. E, gente, mais louca que eu, amei. E aí, eu só me dei conta que eu estava na China, que as pessoas não falavam inglês. Eu falo inglês fluentemente, mas é inglês que eu falo. Eu falo agora italiano, que eu fiquei na Itália estudando, né? Mas inglês, espanhol e um pouquinho de italiano. Que ninguém falava e a comida era horrível. Quando eu cheguei lá, como foi pra você? As suas viagens você faz todas sozinhas, a maioria. Sozinha. Como foi chegar com a mala cheia de expectativa, Gente. o coração despedaçado, num lugar assim, Cara, sozinho? a minha vida é muito firme, às vezes. É pote atrás de pote. Assim, sabe? Tinha hora que eu falava, não é possível, senhor. Vamos tá dando uma seguradinha aí? Enfim, aconteceram inúmeras coisas na Itália. É sobre a Itália que você tá falando, né? Ou não? Não, como foi você chegar sozinha? A primeira vez que você viajou, que foi chegar sozinha no país, ou agora, Ou depois Malta, do depois, futebol, porque você tava Malta, foi foi a Malta, primeira né? viagem. Pra Malta, assim... Foi normal, menina.
Agora na Itália, pra você foi mais complicado chegar sozinho? Não, não tem problema chegar sozinho, não. Assim, eu tenho um pouquinho de crise de ansiedade, sou ansiosa patológica, né, diagnosticada, tenho aquelas crises de pânico, de tipo assim, nossa, o avião vai cair, nossa, vou morrer. Antes vai cair. Gente, Mas depois que passa, não, antes do meu divórcio, eu tinha um ataque de pânico, porque eu falava assim, quando eu ia viajar sozinha, porque meu ex-marido não gostava de viajar. Aí eu ia viajar sozinha, e eu falava, meu Deus do céu, se o avião cair, eu vou morrer, vai estar longe. Eu tinha um pânico de ficar sem, de acontecer alguma coisa. Aí depois, gente, eu fui no fundo do poço, não morri, eu não tinha medo de nada. Faz o avião cair, eu vou estar lá. Tipo assim, eu já não tinha medo de nada. Adelive, e a gente falando de viagem, teve algum perrengue clássico, assim, em alguma viagem que você falou, gente, que eu tô fazendo nesse lugar? Ou alguma coisa que depois virou piada? Ai, gente, eu passei muitos perrengues, mas alguns não posso. Conta o que você A pode. gente não quer expor ninguém. Ninguém. Ai, gente, tá. Deixa eu ver. Nada. Poxa, nada, tanta viagem sozinha. Muitos perrengues, mas assim. Eu nem sei por onde eu começaria. Tem história pra contar, mas acho que eu deixo no off. Com medo. A Gel também, ela separou do namorado há pouco tempo e aí a gente ajudou ela, né? Organizou a viagem pra ela ir pra Londres Você também, ajudou sozinha. também, sem saber. Quanto Pois tempo é. você ficou lá, amiga? Então foi assim, eu tava num domingo, muito triste, Gente, eu vou comer partilhando um aqui. almoço, fica à Eu já vi vontade. muita pergunta pra Angélica, eu não vou comer. Partilhando um almoço com a Carol, e aí, contando da minha angústia, ela fala, olha essa pessoa aqui. Foi assim que você chegou na minha vida. E aí eu olhei e ela falou, acho que você tá precisando viajar. E eu saí de lá, falei com a Tati, resumindo, tá? Fui numa organização assim Uma de semana. uma semana de semana. 7 dias, né? E aí, tava tudo tão dando certo, eu entrei no avião tão tranquila, que simplesmente eu fiquei, entre aspas, presa na imigração por quase 3 horas. E um dos motivos, Adeli, foi porque ele não acreditava que eu estava sozinha. Mentira! Eu achava que ela era do job. Meu Deus, isso não Não era Na verdade, ele queria confirmar assim, mas como? Porque eu contei a história verdadeira pra ele. Lógico, essa era a verdade. Que eu tinha terminado um relacionamento, que eu tava triste e que eu tinha tido, por parte das minhas amigas, um estímulo pra ir viajar. E ele falou, mas quem tá te esperando aqui? E eu falava, ninguém está me esperando Imagina uma aqui. mulher maravilhosa dessa viajando sozinha. E aí eu comecei a me desesperar. Quando já fazia 1h30 que ele estava me interrogando, tá? Numa sala privada. Então aí eu solicitei uma tradutora, porque eu já fiquei muito angustiada, eu não comecei a entender mais nada do que ele falava. E ele começou a pegar o meu telefone, tá? Boatos de que houve até um abuso de poder nesse sentido. Ele mexeu nos meus dados bancários, ele mexeu nos meus arquivos de foto. Eu comecei a ficar muito nervosa, eu liguei pra Tati, falei pra Tati, olha, eu vou entregar na mão de Deus. Se eu não conseguir entrar sem uma justificativa plausível, porque não tinha justificativa, eu tinha hotel reservado, eu tinha dinheiro na conta, eu tinha passagem de volta, mas pelo simples fato de ele achar que era, assim, impossível alguém comprar uma viagem em 7 dias, porque ele tem o dado da emissão, né? E ele perguntava, mas assim, do nada? Do nada? E aí eu falava, Meu querido, eu sou rica. mais do que isso, gente. Eu tô sofrendo. Me ajuda. E aí, depois de muita conversa e muito desespero, então ele fala, aproveite Londres e que essa oportunidade sirva pra você nunca mais passar por esse tipo de humilhação com o homem. Sabe o que eu falei pra ele? Pra ele, I'm drunk all day long, all night long, all week long. Ó, beijo. Isso aqui, bye bye. Isso, mas foi assim, desesperador, Amiga. um perrengue verdadeiro, porque por vários momentos sim. eu falei, entendi, Deus, não é pra eu entrar, é pra eu voltar pro Brasil, voltar pro BOF, entendeu? Tá tudo certo. Mas acabou que eu consegui E quanto tempo entrar. você ficou lá? Eu fiquei lá 10 dias entre indas e vindas, porque na verdade eu tenho um filho, como eu te contei, e eu não tinha uma coisa muito planejada, né? Eu tinha uma empresa, uma agenda, paciente. Ela é médica, né? Assim, Tudo aquilo aconteceu. Eu Sim. falei para os meus pacientes, eu não, tudo bem, aguenta aí que eu vou me reorganizar para poder voltar e ser a melhor profissional para vocês. gente, amei. Eu tive um... Você nunca ficou na imigração, assim? Então, eu tive... Não, na imigração, nunca
Fiquei, gente, é impressionante, graças a Deus. Será que eu tenho mais cara de bandida que você? Tão intensa desse jeito? Agora, quando eu fui pra Itália, como eu fui pra fazer o processo da cidadania, que deu tudo errado, enfim, e eu não tinha, assim, pego o endereço de onde eu ia ficar, eu não tinha nada. Eu comprei a passagem de saída da Itália, porque a moça do check-in, eu fui dita, né? Dela, você tem passagem de volta? Eu falei, não. Dela, então compra, Não porque eles pode. estão pedindo a imigração. Sim. Eu comprei na sala VIP, entrando no avião. Não foi julgada. E não foi Não, julgada. e daí eu cheguei na fila da imigração lá em Roma, e daí eu falei, gente, eu não sei onde eu vou ficar. Não tenho endereço, a moça não me passou. Eu na fila da imigração, pegando a internet do aeroporto, né, que aquela internet ruim, falar, amiga, pelo amor de Deus, eu tô aqui em Roma, eu não sei o endereço onde eu vou Você ficar. precisava de uma amiga, agente de viagem, pra te dar essas orientações, né, Amiga, Agora você enfim. pode falar comigo. Aí, menina, eu na fila dela falou assim, putz, eu não fiz, não sei. Eu falei, então me dá o endereço da sua casa, que eu preciso de endereço, eles vão me perguntar. Porque eu vi que eles estavam perguntando pra pessoa da frente. Eu tava, tipo assim, 3 pessoas pra trás. Aí, menina, na hora que chegou na minha frente, ele olhou o carimbo, meu passaporte tava morena. Olhou meu passaporte, olhou pra mim, olhou. Welcome to Rome. Carimbou, não pediu nada. Nunca me pediram É a nada. sua cara. Mas eu fiquei uma vez, fazia 3 meses que eu estava viajando pela Ásia. Eu ia encerrar a viagem na Turquia, para conhecer a Turquia, e depois viria embora pro Brasil. E aí, na Turquia, a hora que eu cheguei lá, me levaram pra salinha e perguntaram, por que você tá viajando? Aí eu menti, tá? Porque não foi isso que aconteceu na vida real. Mas eu falei assim, sabe o que é? Meu ex-marido era muito rico, eu tirei todo o dinheiro dele, tô viajando. Você me contou isso. Na hora que eu tava presa na imigração. Só que o meu ex não é muito rico, entendeu? O meu ex é muito rico, mas eu não fiquei com nada. Mas na hora ele pegou e deu risada e falou, tá bom, pode entrar. Seja bem-vinda. Se você não quer contar mesmo seus perrengues pra gente, Olha lá o Francisco, ó, não falei? Ele dá risada, ele dá risada. E como é que foi contar tudo isso nas redes sociais? Como é que foi pra você contar a sua vida assim, pra abrir desse jeito? É que eu não sei não fazer isso, eu acho. Eu não sei, eu vou me organizando, eu tinha necessidade, assim, de comunicar, sabe? De falar. Desculpa. Então eu não... Pra mim é tudo muito natural. As pessoas perguntam, mas você pensa até essa coisa aqui hoje, né? Com o meu namoro, as pessoas falam assim, mas por que você não mostra? Foi tão natural eu deixar uma coisa mais... Sabe, eu vivendo aquela dualidade do tipo assim, feliz demais pra não compartilhar e traumatizada demais para mostrar e pra compartilhar. Então, assim, tava naquele meio termo, assim, falei, gente, eu tô tão feliz, eu não quero esconder que eu tô com alguém, mas, poxa, eu sofri tanto, foi tão traumatizante, eu também não quero mostrar. Então, assim, foi meio que sem querer que aconteceu tudo isso, que virou um moço. Um moço que não tem rosto, que não tem nome. e é óbvio que você não ia passar por esse podcast, né? Sem falar. Sem falar disso. A gente não ia deixar, porque nós estamos todas aqui acompanhando A comédia romântica. a comédia romântica com o moço. Aham. Então, assim, eu queria que você contasse, na verdade, pra gente, nada sobre o moço. Aham. Tudo é sobre você, obviamente. Mas como foi passar por tudo isso e conseguir redescobrir, reacreditar no amor? Gente, foi um processo, assim, muito louco nesse tempo. Logo após que aconteceu tudo na minha vida, eu cheguei a pensar que eu nunca mais ia encontrar alguém. E eu falava muito isso na minha terapia. Eu ouvia muito, você nunca mais vai achar alguém. Enfim. E eu tinha muito medo de não achar alguém que me aguentasse, ou que me suportasse, Uhum. ou que ia aguentar minhas manias, ou que ia gostar do meu jeito. Eu falava, meu Deus, nunca mais eu vou achar alguém que me suporte. E eu fiquei apavorada. Então eu saía assim, eu lembro que eu saía à caça. Eu olhava e eu falava, gente, mas não tem homens. Onde estão os homens? Continua não tem. Pois é, menina. Ela conseguiu. Eu olhava. Receita, vai dar Aí eu receita. olhava, eu ia caminhar no parque, eu ficava assim, eu falei, gente, mas não há homem. Caminhar no parque, a dica da Angélica Gente, também. ela conseguiu o moço no lugar que eu frequento há tantos anos. Amiga, eu não contei isso. Enfim, aí eu olhava e falava, gente, aí eu me recusava a entrar em aplicativo. Eu não vou entrar em aplicativo. Um dia eu falei, minhas amigas, vai criar um aplicativo sim, elas criaram, saíram dando match, um monte de gente, aí um monte de gente que deu match, uma pessoa lá me chamou pra sair. Eu falei, meu Deus, vamos lá, vou sair com a pessoa. Aí eu falava, não, gente, não é possível, o que tá acontecendo com esse mundo? Enfim, eu fui ficando desesperada, eu falava, gente, nunca mais eu vou achar ninguém, não existem pessoas, não existem homens, não existem não sei o quê.
E daí, você vai passando o tempo. Eu viajar pra Malta foi muito importante por conta disso também, porque lá eu estava completamente sem máscaras, assim, sabe? Sem máscaras da dor, sem as minhas cascas da dor. Eu simplesmente falei, gente, aqui eu vou amar tudo e todos. Eu vou. Então eu fiz amizades incríveis lá, eu vivi aquilo muito intensamente. E eu percebi que eu falei, gente, as pessoas gostam de mim. Então, assim, eu não sou tão horrível. Que coisa, né? Então, assim, eu tive que aprender a me olhar com mais carinho, porque eu era muito rude comigo, muito cruel comigo, assim, sabe? Então, esse processo de aprender a me amar, eu nunca tive problema de autoestima física. Não que a minha arte linda, maravilhosa, mas não era algo que... Obrigada. Mas não era algo que me pegava. Ai, tem sempre coisas que a gente quer melhorar, que a gente não gosta, etc, ok. Mas não tinha algo assim, eu nunca deixei de usar uma roupa porque eu tava mais barrigudinha aqui, eu nunca. Mas a minha autoestima emocional... Gente, a minha terapeuta tinha dia que ela queria me tacar de lá de cima do prédio. Ela falava, não é possível. Então, assim, eu sempre tive essa baixa autoestima emocional por conta da minha criação de infância, enfim, isso vem desde lá de criança, depois da minha relação e etc. Então, assim, eu sempre fui condicionada. Eu vivia numa caixinha, assim, a qualquer momento parecia que eu ia explodir. E quando eu fui pra Malta, foi muito importante que a parte, até trazendo aquilo que você falou, que a viagem traz, que a terapia... né, o que a viagem mostrou, que a terapia não mostrou, mas assim, foi isso, foi um lugar que eu pude ser. E daí eu falei, olha, até que tem gente que gosta de mim, Do jeitinho do jeito que eu sou. sou. E daí foi indo, e eu fui encontrando pessoas, aí me relacionei com uma pessoa que foi, assim, incrível, que essa pessoa falou um negócio também que fez na minha cabeça assim, ó, que um dia eu virei pra essa pessoa e eu falei assim, estava numa festa, longe, em outro estado, e eu virei pra essa pessoa e falei assim, eu já tava meio bebadinha, assim, eu falei, eu posso beber mais um negócio? Ele virou pra mim e falou assim, você não precisa me pedir nada. Você pode beber o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Nossa, eu sou livre, Aí eu tava assim, minha cabeça assim, ó, Cara, é meio muito do rolê. Isso é muito. Nossa, eu posso ser livre mesmo acompanhada, mesmo amando, mesmo apaixonada. E daí eu olhei aquilo, eu falei, gente, que loucura! É coisa. muito estranho, né, Delívia? Eu acho que quando a gente sai de um relacionamento tão longo, você falou 20 anos, eu me Aham. relacionei também com meu ex-marido por 22 anos. Então você não sabe se relacionar, a não ser com aquela pessoa. É. Tipo, e aí você tem esse tipo de coisa, tipo, meu Deus, pode ser assim. E você também é um leve. pouco podada, porque a mulher sofre muito mais julgamento, né, do Muito. que o homem. Tanto é que um homem, quando sai de um relacionamento de muito tempo, ou pouco tempo, não interessa, ele já engata em ele é o garanhão. E ninguém fala nada. Agora, quando eu tava lá, gente, eu não quase nunca tive hater. Nunca. Mas lá em Malta, quando eu tava lá, todo mundo sabendo, porque eu nunca escondi de nada, eu tô sangrando, eu tô sofrendo, eu tô querendo ser feliz aqui, eu vim aqui pra respirar, nunca escondi de nada. Eu recebi um comentário de uma menina, que eu nunca esqueço. Mulheres. Uma mulher, que ela escreveu um textão desse tamanho, e as coisas que ela me falou foi tão dura, me julgando, supondo coisas, tão dura, que aquilo me deixou tão mal. Foi a primeira vez que um comentário de uma pessoa, porque assim, eu lido muito bem com o que as pessoas comentam. Terapia tá aí pra isso. Então eu lido muito bem. Mas esse comentário em questão, naquele momento, quase que me empurrou pra baixo no precipício de novo, sabe? Eu dei uma deslizada ali. Daí eu falei, não. Como sempre, usei minha estratégia de falar pra Deus do mundo das minhas amigas ali, compartilhando os prints, elas conversando comigo. E a mulher tem isso, a gente é sempre mais apedrejada, a gente sempre é mais julgada, Sim, assim, sim. sabe? Enfim, até trazendo isso agora no meu atual relacionamento. O moço, Com o esses moço. dias, Gente, o moço foi pedir ela em namoro na Itália. É tipo cena de Que filme. Em Gente, não vai Veneza. entender. Eu nunca tinha sido pedido em namoro na minha vida. Gente. Primeira vez. E Ele filha, não tava lá, ele foi pra lá. Ele foi pra lá. Ai, que Foi bonito. pra lá, decidiu de última hora e foi pra lá. Enfim, um dia a gente tava junto, ele virou pra mim e falou assim, eu acho tão lindo quando você fala palavrão. É sério? Eu comecei a chorar, Sobre a liberdade de ser quem comecei você a é. porque eu nunca tinha ouvido só o contrário disso. Aham. Você tá Sabe? vendo? Aí, de repente, acho tão lindo quando você fala palavrão. Eu falei, é sério? É mesmo? Nossa, acho tão lindo quando você faz isso. Um dia ele falou, sabe o que pra mim? Nossa, acho tão lindo quando você faz essa coisa. Eu falei, gente,
Ele acha tão lindo quando eu sou eu. Exatamente, ele ama você, sem você precisar caber na caixinha, né, do outro. Várias vezes eu falei, eu só anotando, eu falei, olha, se um dia você fizer o contrário, tá aqui anotado, você falou que achava bonito. Ô, Adelive, a gente falando desse seu novo relacionamento, o que é a Adelive? Como que é a Adelive agora, apaixonada, né? Depois que você teve que aprender a se amar primeiro. O que mudou da Adelive lá de trás para essa de hoje? Eu fico aqui falando da minha vida passada. É claro que sempre é uma via de mão dupla. Todos erram, né? Uhum. Um relacionamento não acaba sozinho, né? Sempre há erros das duas partes. E quando aconteceu tudo isso na minha vida, eu me senti muito mal. E eu sempre falava assim pra Deus, Deus, eu quero muito ter a chance de poder ser minha melhor versão. Eu quero muito aprender com tudo isso. E quero um relacionamento onde eu possa ser minha melhor versão. E eu orava isso todos os dias. Acho que Deus cansou um dia e falou, vai, filha. Vamos ver se você vai ser mesmo. Vamos ver, você prometeu, agora cumpre. E daí, enfim, quando o moço apareceu na minha vida, e uma coisa que eu falei pra mim era, eu nunca mais vou me encaixar em caixas. Então eu quero ser a minha melhor versão, mas sendo eu mesma. E quero que a pessoa seja ela mesma. Eu não quero estar numa relação onde alguma das partes tenham que se podar. Tenham que, sabe, podar coisas que elas são, sonhos que elas tenham ou coisas. Eu quero que haja conversa. Conversa. Então, o que mudou para esse meu eu atual em um relacionamento é isso. Eu priorizo conversas e priorizo verdade, onde a gente possa ser o que a gente é. E é importante que o outro também seja assim. Porque é muito fácil a gente falar, eu quero ser quem eu sou, mas a gente acaba cobrando do outro, né? Tipo assim, é lindo a gente falar do nosso lado, mas quando você tá num relacionamento, por isso tem que ter conversa. Até esses dias ele fez um negócio que ele... Todo dia ele bota a bebida no freezer e ele esquece no freezer, lá na Itália. Aí você vai pegar a bebida, Tá congelada. tá congelada. Aí eu vendo aquilo, eu falo, Senhor, mas tudo bem. Quero ser uma pessoa evoluída, minha melhor versão, vamos ver. Aí uns dias a gente já tava no Brasil, a gente tava na praia, que depois que a gente chegou da Itália, ficou uns dias na praia. Aí ele esqueceu mais uma vez, não só na Itália, no Brasil também. A bebida, tinha muita gato, dentro do freezer. Depois eu peguei a bebidinha, botei e falei, na próxima vez, vamos combinar da gente deixar só na geladeira? A minha vontade era catar aquela garrafa, Quebrar na cabeça dele. quebrar a garrafa, mas eu falei, não, Mas eu foi vou uma conversar. E daí eu me senti tão orgulhosa. Sabe aquele meme que baixa o óculinho? Eu me senti assim. Aí beleza, passou um tempo, ele chegou em mim e falou assim, eu achei tão legal como você falou comigo. Olha. Gente, aquilo pra mim foi um troféu. Eu cheguei na minha terapeuta ansiosíssima pra contar como eu tinha sido adulta. Pra ganhar uma estrelinha, Pra né? falar como eu tinha sido calma, pra falar sobre algo, porque isso era uma coisa que eu queria melhorar em mim. Sim. Como eu disse, num relacionamento, não acaba por uma pessoa só, então eu não vou me fazer aqui de santa. Claro que eu tive meus erros, mas isso era uma coisa que eu queria muito melhorar em mim. E quando eu consegui, eu me senti muito feliz. Gente, eu Todas posso! nós começamos um relacionamento muito nova, nova. Muito né? nova. Eu tenho um moço também, né? Que também é só um moço, não aparece nas redes sociais. Amei. Porque assim, era postar uma foto, menina, não posso contar muita coisa. Não. Mas assim, era postar uma foto, dava muita confusão. Mas Aham. muita. Depois que acabar aqui, eu conto. Ai, uma das curiosíssima. então é o moço e não aparece na rede social. Enfim, eu tava falando com ele, porque a gente viaja muito juntos também. Nós fomos agora pra Cancún e eu passei minha lua de mel em Cancún. E aí eu falei pra ele, a gente tava em Chichén Itzá, e eu falei, nossa, quando eu vim pra Chichén Itzá, eu não gosto muito desse negócio, sabe? Do tour e ficar tirando foto. Eu não gosto daquilo. Mas pra ele adora história, era muito importante. Pro meu ex-marido também era importante. Só que eu achava que eu tinha que ficar do lado o tempo todo. Porque eu aprendi que a mulher tem que estar do lado do homem o tempo todo. E aquilo me irritou tanto. No final do dia eu tava insuportável. Então na lua de mel eu tava insuportável com meu ex-marido. Olha que coisa chata, né? E aí eu peguei e falei pra ele isso. Que eu não queria ficar ali, que eu não queria ser igual. Ele falou assim, não, tudo bem. Aí eu fiquei no café. Sabe, assim, de boa, fiquei lá no café, ele fez o passeio dele, e no final a gente se encontrou e tava todo mundo feliz. E ele falou isso, de fato você não precisa fazer tudo comigo. A gente tá viajando juntos, mas às vezes você não quer fazer uma coisa, e é uma coisa tão pequena, né, mas que desgasta tanto o relacionamento. E é uma coisa tão fácil de resolver com Uma conversa. Quando a gente é jovem,
a gente não sabe. Eu tinha esse problema, tenho ainda, é uma coisa que eu luto muito. Eu não sei, eu vim de uma criação onde não havia conversa. Era só grito. Nunca ninguém me ensinou a conversar. Então, até eu aprender que a minha maneira de responder era na base do berro, porque eu fui criada assim, mas eu nunca gostei de ser assim. Eu falava, gente, eu não sou essa pessoa. Até um dia minha terapeuta falou assim, você tá vendo? Você não é a pessoa que falavam que você é. Por conta disso, a gente não sabe conversar. A gente não sabe. Então, conforme você vai ficando mais velho, primeiro que a gente já deixa de... E a terapia, né, gente? Primeiro que você já deixa de se importar com muita coisa. Coisa que era desse tamanho, vira desse tamanho, você vai envelhecendo. E segundo que a gente tem mais acesso, vai fazendo terapia, que eu acho maravilhoso, e você vai aprendendo, você vai vendo, poxa, olha só que simples, gente, era só conversar. É só Era só E falar. a gente também vai querendo se refazer para dar certo. Não na marra, mas ciente dos erros que a gente Sim. teve no passado, a gente também quer fazer diferente. É uma vontade, assim, é sobre isso. A gente cometeu erros, né? Cometemos erros na nossa vida, certos, e você não entra num relacionamento pra errar de novo. Sim. Por exemplo, quando eu conheci ele, eu falei assim, olha, eu já tô com 37 anos, eu não tô num relacionamento pra me divertir, eu não tenho pretensão alguma de colecionar pessoas que eu fiquei, nada, eu não sou essa pessoa, cara. Eu gostaria de ser, inclusive, ia ser mais fácil. Mas não sou essa pessoa. Então, assim, eu não tô pra brincadeira, eu quero alguém pra partilhar minha rotina, pra partilhar minha vida, pra partilhar meus dias, pra dividir a minha vida, a minha vontade de viver. Perfeito. Ó, Você então quer? é o seguinte, como nós somos generosas, experientes, nós temos aqui um quadro que se chama Conselho de Amigas. Olha a responsabilidade. Lembrando que a gente sempre deixa claro que é um conselho de amiga, não é um conselho de advogada, não é um conselho de médica, é um conselho de amiga, combinado? Tá todo mundo Combinado. com a taça cheia? Vamos encher a Isso. taça lá. Nossa convidada tá com a taça vazia, cadê? Gente, eu bebo muito aqui. Eu canção de garçonete Eu sou aqui. a primeira sempre a secar a taça. Eu já servi a impressionante. Carol, pode ficar tranquila, tá? Ah, então tá bom. Já serviu eu. Então, assim, Adelívia, nós vamos palpitar agora, igual se a gente estivesse num grupo de WhatsApp, tá? Igual você tivesse com as suas amigas. Então, as nossas seguidoras enviam pra gente angústias, dúvidas, perguntas, e nós usamos um nome fictício, bem daquele estilo novela mexicana, Sei. ok? Porque a intenção não é expor, a intenção é palpitar mesmo. E a nossa querida hoje, Esperança Valverde, Ué, mas é a mesma? Ah, eu esqueci de trocar o nome. Qual que é a Maria do Prado? Maria do Bairro. Maria do Bairro. A nossa querida Maria do Bairro, tá certo? Ela trouxe um relato. E aí nós vamos combinar o seguinte, você como convidada vai ser a primeira a palpitar. Nossa, que responsabilidade. Tati. Hoje foi só um relato, ela mandou um áudio, eu fiz a transcrição aqui. Então eu vou ler mais ou menos como eu transcrevi. Tudo aconteceu com o melhor amigo do meu marido. Eram irmãos praticamente, viviam juntos. Eles viviam dentro da minha casa, ele era casado. A esposa dele não ia lá muito com a minha cara, mas estavam sempre conosco. Um dia, ele começou a comentar minhas fotos no Instagram, depois começou a mandar mensagens, assim, coisas dando em cima. O que me deixou mais magoada é que eu mostrava todas as mensagens que ele me mandava para o meu marido, todas. Só que me parecia que o meu marido valorizava mais a amizade do que a situação. Ele dizia, deixa isso pra lá, não tomava nenhuma atitude. Eu achava estranho, me sentia perdida, porque eu pedia socorro pro meu marido, e ele não me protegia. Teve um episódio em que nós estávamos os quatro, né, os dois casais num barzinho, e o amigo segurou minha mão. Eu contei ao meu marido disse, ele deve estar bêbado, não liga. Até que um dia a bomba estourou. Só que a bomba estourou pro lado dele. A esposa, junto com a filha dele, entrou no Instagram e viu as mensagens que ele mandava. As mensagens era ele dizendo que queria me encontrar. A esposa dele começou a falar de todos, para todos, que eu era vagabunda, que eu não prestava. Todas as amigas em comum começaram a falar de mim. Nenhuma delas veio conversar comigo, nem a esposa do amigo, mas elas ficavam falando atrás de mim. Aí resolveram chamar o meu marido para conversar sem que eu soubesse. Era um dia na hora do almoço e ele não chegava, depois ele chegou e disse que tinha ido se encontrar com elas. Elas falaram que eu era uma vagabunda, que eu estava dando em cima do amigo. E somente nesse instante meu marido me protegeu, disse: acabou o circo?
Tudo que vocês estão me falando, eu já sei, porque ela me mostrou todas as mensagens. É o seu marido que está mandando mensagens para minha esposa. Ela sempre me mostrava. A esposa, ainda defendendo o seu próprio marido, questionou o meu marido. Por que ele não tinha tomado nenhuma atitude, se ele já sabia? Eu sofri muito, não desejo isso pra ninguém. Eu fui julgada por outras mulheres, mesmo tendo sido honrada e mostrado todas as mensagens pro meu marido. Mas eu errei. Eu errei porque eu acabei indo me encontrar com esse amigo sem ter falado pro meu marido. Eu queria saber o que ele tinha pra me dizer. E isso eu me arrependo muito. Eu fiquei mal falada, passei por vagabunda e fiquei magoada porque todos os casais que andavam conosco se afastaram de mim. Nós mulheres não somos unidas, não temos empatia. O homem sempre vai sair de bonzinho e a mulher sempre será vagabunda. Os amigos de verdade ficaram, na verdade, apenas 3 casais. Era uma turma muito grande. Graças a Deus eu mostrava todas as mensagens pro meu marido, senão eu não estaria casada hoje. Mas me sinto culpada, assim, não me sinto santa por ter sido conivente, de não tê-lo bloqueado, não tê-lo cortado. Mas o ego, né? Eu me sentia bem, sendo bem tratada, ouvindo elogios. E meu marido estava me deixando de lado. Ele me mantinha ali. Aí eu ficava ali, ouvindo. No final, essa história fortaleceu meu casamento. E eu só dou graças a Deus porque eu sei o tanto que eu sofri. Todos os dias eu agradeço a Deus por ter me salvado a minha vida e salvado o meu casamento. Ai, gente, Só um adendo, ela colocou. Meu marido quis que nos reuníssemos. Eu, o amigo dele, a mulher. Só que o cara, o Jurandir, ficou com medo, se fez de vítima pra esposa e nunca mais falou comigo. Tati, como que você faz uma dessa com a nossa convidada? Meu Deus, eu tô aqui assim que a história não melhora dele, só piora, vai que é tua, filha. Gente, vamos tá combinando? Ele melhorou o dela ali, né? Diz que fortaleceu. Não é verdade? Às vezes, uma coisa que o marido olhar e falar, opa, minha esposa tá aqui, opa. E não sei o quê. É verdade. É difícil opinar, assim, tá, gente? Eu sou o tipo de pessoa que eu não julgo nada. Não opino, não gosto. Mas, assim, pegando a história que a moça contou, que é a Maria do Bairro. Ela tá querendo a opinião, ela tá querendo. A Maria do Bairro contou, pelo que ela disse que fortaleceu o casamento, todo mundo feliz, a não ser se o lado de lá tá feliz. Mas do lado dela ficou feliz. Mas eu falo assim, né? É o Deixa essa culpa normal. pra lá, amiga, tá tudo bem, já passou. Mas é o Foi. normal, né? Tipo, a mulher jamais culparia o marido, até porque ela queria, né? Ela não ia brigar com ele. Já, isso aí ficou bem claro. Ela queria, apesar de ter lido, se é isso mesmo, né? Então, assim, e mais um episódio de Mulheres Julgam Mulheres. Sim. Eu só tenho uma coisa pra falar, gente, dessa coisa. Coisa. Tenho algo pra dizer sobre Amizade. a mulher. Não, sobre a mulher. É muito importante que a gente tenha o nosso trabalho, o nosso dinheiro, Sim, a nossa independência. sim. Porque você ter o seu trabalho, a sua independência, o seu local, não vai te permitir você ficar em lugar nenhum que não te faça bem. Só isso que eu tenho A que falar. liberdade financeira. Ela Não é tem uma como. profissional bem-sucedida. Então não tem como você, uma mulher que tem como se manter, ela não vai ficar com um cara que atrasa a vida dela, velho. Não vai. Um cara que está cantando, seduzindo. Não vai. Ou que não dá valor, ou que Da não. esposa do amigo, né? Não tô nem falando só desse- Tá falando da mulher em Tô falando geral. em geral. Do tipo assim, mulheres, saindo disso aí, de tipo assim, pra conselho de amiga, mas saindo dessa história. Porque aqui, ó, somos 4 divorciados. Divorciadas. Sim. E a gente sabe como que é a realidade quando você sai de um casamento. Sabe qual que é a financeira, você sabe, eu sei, eu não sei você como foi aqui, eu acompanhei nós 3, né? Mas assim, a gente sabe, E eu trabalho com isso, né, gente? Então assim, eu vejo mulheres em ambientes extremamente tóxicos, hostis, porque não tem o que comer se sair daquele lugar. E assim, quando você tá no casamento, às vezes a parte fala assim, não liga pra dinheiro, banca tudo, e não sei o quê. Só que na hora que vem o divórcio, o dinheiro é o que importa. Sim. A pessoa usa o dinheiro pra te fuder, desculpa a Lógico que palavra. é. Que é a coisa que a pessoa tem, pra te fuder, pra te apunhalar. Então assim, a mulher que tem um trabalho, que tem sua renda, cara, não fiquem... A coisa que eu posso falar pra qualquer pessoa hoje, se fosse a pessoa falar assim, eu vou casar, sou novinha, o que eu faço? Eu falei, filha, investe em você, cara. Trabalha. Seu trabalho, sua coisa, não fica nessa de ficar em casa por família, por marido, que não sei o quê, Por porque a hora que ninguém. quiser virar, Sim.
É seu, Eu- é seu enquanto tá casado, né? Eu sou uma pessoa que propago a relevância do casamento, né? Indiferente da história de vida que eu possa ter ou não, as meninas sabem disso. Eu sou a favor do casamento. Eu acho que um Sim. dos melhores lugares que a gente Uhum. pode estar é num casamento quando você tá feliz, quando você Uhum. tá amando, obviamente. Mas eu também entendo que até para um homem te amar, é importante que você tenha um papel. Uhum. É importante que você tenha um papel. Então, o casamento, ele não substitui o trabalho da mulher. Uhum. Casamento não é. Há tempos deixou de ser uma profissão Uhum. de reconhecimento. Eu já ouvi muitas mulheres na minha vida e a maior parte das frustrações tá naquela simples frase do eu deixei a minha... Olha como isso é Sim. simbólico. Eu deixei a minha vida para cuidar da nossa família. Então, se você deixou a tua vida, meu amor, Deixou. você deixou. É. Então, eu entendi perfeitamente o que vocês colocaram. Não sou do discurso do empoderamento Não, feminino. também não. Eu ia adorar, Eu também entendeu? não. Não precisar trabalhar o tanto que eu trabalho. Mas eu falo que eu dou graças a Deus. Eu até conversei com a menina aqui, a zeladora da academia essa semana, e eu falei isso pra ela. Eu engravidei com 17 anos, casei já com 18, né? E eu lembro quando a Giovana nasceu, a minha mãe falou: deixa ela aqui, vai trabalhar. Mãe, mas eu vou ganhar. Ela falou: nem que você vá ganhar o suficiente pra pagar uma pessoa pra ficar na sua casa. Mas você vai sair cedo, você vai conversar com outras pessoas, você vai ter outros assuntos, e quando você voltar, você saiu igual o seu marido saiu, porque o homem não dá valor em mulher que fica em É, casa. que na hora de divorciar, ele fala assim, mas fui eu que trabalhei, você tava só usufruindo. É, e não é sobre. Eu também não sou feminista, não sou desses papos, não. Meu sonho era ser uma princesa servida. Uma esposa troféu. Exato. Pro resto da vida, né? Exato, mas não é a realidade Nada hoje. acontece. A realidade é que a gente tá no mercado de trabalho, que a gente, enfim, as pessoas, as relações estão mais fluidas, né, os casamentos estão mais fluidos, as pessoas não lutam mais como era antigamente. Antigamente, não acontecia, a pessoa morria Sim. casada. Sim. Hoje não, as pessoas saem do relacionamento. Então, assim, baseado nisso mesmo, de que, tipo, olha, as coisas são fluidas, as coisas são mais perecíveis, né? As relações são mais perecíveis hoje. Então, a gente tem que cuidar da gente nesse quesito. Porque quando esse relacionamento acaba, geralmente a mulher está ganhando menos Sim. e está sem uma profissão. Só que daí é o dinheiro que vale, né? Sim. Para concluir, o recado para Maria do Bairro é: vai trabalhar, minha filha, vai ficar bonita, A entendeu? Maria do Bairro, ela é bonita, ela trabalha. Que eu olhei Você- o Instagram dela. Eu acho que ela se sentiu carente. Eu entendo, eu acho que isso acontece muito. Você não tá 100% no relacionamento o tempo todo. Era um momento do casamento que, depois de muitos anos de casado, o marido tava deixando ela de lado, ela se sentindo carente, alguém olhou pra ela. E graças a Deus que ela não caiu na lábia do Jurandir, porque ela ia acabar Ia com o casamento com o dela e ia ficar dela. sozinha. Outra, eu acho que assim, ela disse que se sente culpada. Amiga, Não, já acabou. passou. O seu casamento você disse que tá melhor. Exatamente. Às vezes as coisas acontecem, a gente não entende. Às vezes acontece pra melhorar mesmo. Às vezes Sim. tinha que acontecer pra melhorar seu casamento, seu marido ter um. Né? Porque a gente fica. Ela aí, tá viva? Homem também é só mulher que tem que ficar lá bajulando relação. Não, o homem não. também precisa se esforçar, porque senão o Jurandir aparece, É. a mulher tem que ter cabeça forte. Né? Mas assim, o Jurandir aparece e leva embora. Então, assim, tá tudo bem, amiga. Deu tudo certo, seu casamento tá ótimo. Segue. E passou. Pimentas? Vamos! Gente, a gente tem um pouquinho de tempo, né? Tá bom, Chico deixou. A gente, a gente tem um quadro que é sempre uma trendzinha diferente, que é pimentas. Uhum. E hoje a nossa trend vai ser isso ou aquilo. Vocês já viram no Instagram como é que funciona? Eu já. Você sabe como funciona? Eu não. É tipo assim, Também não. bolsa, Louis Vuitton ou Prada? Aí você escolhe. Vai ser assim. Então a gente vai Ai, tô fazer com três medo. blocos, tá? Viagem, pra começar Tá. mais tranquilo. Relacionamento e aleatórios, tá? Tá. Então, Ok. aleatórios? Bora. Isso. Não vou fazer aleatórios, não. Fazer pra pimentar. Ah, Ai, vamos lá, viagem primeiro. Mochilão ou resort all inclusive? Eu resort. É uma Resort. Resort. Aventura na selva ou city tour com conforto? City tour com conforto. Se Sou te da selva, não. conforto. Ai, dependendo de quem for comigo, né? Pode ser legal. Eu não gosto de mosquito, eu não gosto de bicho externo. Eu sou bióloga que tudo isso, gente. Não gosto. Ó, depende de quem for comigo na selva, acho que pode ser. Eu vou tentar meio selva, mês que vem eu vou pro Peru. Meu Deus. A Tatiana, ela tá meio rebelde, né? Ok. Viajar sozinho ou com amigos? Ai, sozinho, gente. Tem Sozinho. paciência pra viajar com Sozinho, amigos. depende do momento, mas eu acho que Mas sozinho. não tá em casal, ou é sozinho ou amigos? Não, É que amigos, eu lembro da nossa viagem de uma pessoa. Com amigos, apesar de ser uma coisa sozinha. depende Eu do amigo. sozinha. Né? Mas eu Eu gosto amo você. sozinha. Paris ou Nova York?
New York. New York. Nova York. Eu não gosto de Paris. Eu também não, amiga. Mas acho que é porque eu fui pobre. Eu fui 2 vezes, Eu 2 fui vezes pobre, cara. casada. Eu vou tá rica. Eu fui casada, eu fui rica. Não, eu prefiro Nova York. Nova York é minha cidade dos sonhos, então. Praia ou montanha? Ai, praia. Praia. Hostel ou barraca? Ai, um quarto compartilhado. Mas entre hostel e barraca, gente, hostel. Mas hostel, quarto compartilhado, eu fico na barraca. Não, em quarto não compartilhado. Ei, hostel. Gente, nós quase somos patricinhos. Roteiro planejado ou no improviso? Ah, improviso, total. Planejado. Planejado. Trem ou avião? Eu nunca viajei de trem. Ai, avião, trem demora. Mas acho que é Eu avião. prefiro trem, que eu tenho medo de avião. Avião. Avião, é. Avião. Ok, relacionamento. Romance é moda antiga ou app de relacionamento? Ai, romance é moda Romance é moda antigamente, antiga. de namoro em Veneza. Gente, eu tô 3 anos solteira, eu não entrei, não tive coragem de entrar no Não entra, aplicativo. amiga, aconselho. Eu Nunca entrei. entrei num site de Também relacionamento. não. Não entra. Ser a primeira a dizer eu te amo ou esperar o outro? Eu sou a primeira. Eu sou emocionada. Eu também. Eu sou a Eu não primeira. falo. Eu falo. Gente, eu não lembro muito. Eu falo. Eu acho que eu falei pro meu ex-marido só a última vez. Eu falei pro meu ex-marido e pro meu ex-namorado. Eu me seguro. Mas a vontade. Quando eu falo, eu já tô assim, querendo casar com o mundo. Eu tenho vontade de falar aqui, ó. Beijo na chuva ou jantar à luz de velas? Ai, beijo na chuva. Jantar à luz de velas. Ai, Jantar à luz de velas. Ciumenta assumida ou zen total? Ciumenta assumida. Ai, eu sou uma ciumenta mascarada. É uma ciumenta mascarada também. É uma ciumentaça, Eu sou controladora. zen total, não sou? Mas eu sou... Tati, Lloyd. Eu sou uma ciumenta mascarada. Sou mascarada. Sou sagitariano. Tá, Eu não dou bandeira. dá tempo, vou fazer todos. Aleatório ou engraçado? Pizza com borda ou sem borda? Ai, sem borda. Sem borda. Sem borda. Sem borda. Café ou chá? Café. 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 Chá, eu odeio café. Doce ou salgado? Doce. Salgado. Doce. Acordar cedo pra ver o pôr do sol? Ou nascer do do sol, desculpa. Ou virar a noite na balada? Ai, Acordar nascer do cedo, sol, pra ver o sou nascer do sol. Sou muito Dá pra velha. acordar tarde e dormir cedo? Ou só ficar, não ir pra balada? Netflix ou rolê? Ai, depende do Depende. dia, né? Depende. Ai, Difícil depende. Se essa. você me perguntar agora, eu prefiro Netflix, porque eu só tenho rolê. Então, Ai, eu prefiro rolê que não tem paciência pra Netflix, eu durmo. Agora, pra pimentar, bem pimenta. Um ex que volta arrependido ou um crush novo na área? Ai, crush novo. Ex não, gente, enterra. Eu não posso falar. ai, eu quero um crush novo, gente. Tati, eu acho que eu tenho que fazer assim, ó. Olha aqui. Olha aqui. O meu moço, a gente tá há 4 Pula. anos. Fica um tempo juntos, aí eu brigo, daí fica outro tempo juntos. Ah, eu mas você tá surto. casada agora, não? Não, que casada, não quero casar, não. Tati, Ele você mora disse de no primeiro episódio que talvez faltaria o casamento na sua talvez vida. faltaria, mas eu falei que cada hora eu falo uma coisa. Não dá pra escrever o que eu tô dizendo. Verdade. Mas a gente não precisa ter uma opinião só, né? Né, a gente pode Eu mudar. adoro mudar. Ficar com alguém muito Tá, mais... você não respondeu. Eu pulei. Não pode Tem direito a pular. Eu pulei. Claro que, gente. Ai, eu não posso, Meu futuro então. depende talvez dessa resposta. Ficar com alguém mais novo, ó, é muito mais novo ou muito mais velho? Não pode pular. Tá bom. Muito mais velho. Muito mais novo. Tipo, eu tô com 39, vou paquerar alguém de 24 É. anos. Tipo, vamos pular essa parte? É. Já entendeu, né? Filão, amiga. Tipo, muito. Quero saber. Ah, eu não sei, eu acho que eu prefiro muito mais velho, embora o moço tenha 6 Mas anos. eu prefiro mais velho. Eu prefiro mais velho do que Prefiro mais um novo. 49 que um 29. Eu também. Ai, não, menino novo. 29 não sabe nem nada da é vida. tão novo, Angélica. Depende do seu ponto de vista, né, Carol? Um amor de verão inesquecível e só o verão, ou um namoro morno que dura anos? Ah, não, amor inesquecível. Um Vem com amor- morno, não. É, um amor, eu não quero nada de morno. Não. Ou Amor pega fogo ou inesquecível. congela. Um amor Você não quer inesquecível. falar? Angélica, para de Eu não tinha sido acordado, não tinha sido acordado esse tipo de pergunta. Agora, já Gente, sinceramente, eu não sei, eu gosto do namoro morno. Eu sou virginiana, então a estabilidade me dá muito prazer também, tá? Eu posso contar uma história da Irlanda, de Londres? Pode. Ele vai editar Não. esse tempo, vamos ver Não, o milagre que ele rapidinho. vai... Ele tá interessado no nosso. Essa Ó, história é é o seguinte, interessante. Estava, serve mais, estava na Itália e tinha brigado com o moço. Ah,
que ele foi pra Itália, a gente brigou, ele Esse veio moço embora. atual? Esse moço atual. Ah. Ele foi pra Itália, ficou 15 dias comigo, foi embora. Aí eu tava na aula de italiano, conheci um irlandês alto, lindo. Pode deixar que tá censurado o resto da história. Um irlandês alto, lindo. Irlandês, né? Aí, pensa numa comédia romântica. Ele guardava lugar pra mim no café, porque ele era de outra turma. A gente saiu pra jantar umas 2 vezes, mas não tinha beijo na boca, porque europeu não beija assim, no primeiro encontro. Tem vários encontros, né? São 3 É encontros. que a gente sabe, nós estamos Aí- nervosos. Não, a Carol sabe como que eu vou censurar. Eu tô com medo, gente. Mas enfim, aí ele pegou um dia, me chamou pra ir na ópera. Eu tava em Luca, na parte murada. Aí ele vai ter ópera aqui em Lucas, vamos assistir? Eu falei, eu tenho que trabalhar, porque eu tava trabalhando, né? Eu trabalho no online. Não consigo ir. Aí depois que acabou, ele falou assim: foi linda a ópera, que pena que você não veio. Minha mãe me ligou, meu pai tá muito doente, preciso voltar pra Irlanda amanhã. Eu falei, mas amanhã é sexta, por que você não fica então amanhã? A gente sai amanhã à noite e no sábado você vai embora. Eu pensei, dá um beijo nesse homem, pelo menos, né? Ele, não consigo. Enfim, fomos pra aula. Ele falou assim, na hora que ele chegou na aula, ele falou assim, eu vou tentar trocar minha passagem. Tá bom, você me avisa então, na hora que acabar a aula. Ok. Aí ele mandou mensagem pra mim assim, não consegui trocar passagem, estou indo pra estação de trem. Acabou a aula, minha aula acabou um pouco depois, peguei a minha bicicletinha e fui assim, vou pra estação, não vou pra estação. Aí eu vou. Pensa assim, comédia romântica. Cheguei na estação, larguei a bicicleta, saí correndo, mandei mensagem pra ele, você tá na estação ainda, né, tudo em inglês. Aí, a hora que eu cheguei atrás dele, ele tava assim com o celular me procurando. Eu cheguei atrás e falei assim, hi, John. Ele me pegou pela cintura e me deu um beijo maravilhoso. Lindo, né? Baby face, I Devia ter can't acabado forget. Devia ter acabado aí. Mas ela voltou. 6 meses depois, a gente nunca mais se falou, 6 meses depois eu tô na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e lembra muito a Inglaterra. Aí ele me mandou mensagem e falou assim, você tá na Inglaterra? Eu falei, não, eu tô na Carolina do Norte. Ele, então, eu arrumei um trabalho, ele é médico, né? Arrumei um trabalho no hospital aqui em Londres. Alguma chance de ir pra Londres? Eu falei, cara, todas as chances, se eu comprar uma passagem. Tipo assim, é só eu comprar uma passagem. Todas as chances mostrando o cartão de crédito. Eu vou censurar, depois que acabar a gravação eu posso te contar mais detalhes, mas assim... É legal pra você saber os detalhes. Gente, eu amei, eu tô amando. A gente passou 15 minutos do nosso tempo, só pra você ter uma noção. Cheguei em Londres e eu mandei, a gente tem um grupo do WhatsApp, é tudo no grupo, igual você, 24 horas a gente ao vivo, né? Aí eu falei para as meninas assim, gente, não vou ficar aqui, não quero mais, desaparecer 3 dias. 3 dias depois, acho que eu vou casar. Desapareceu a Delive, desapareceu falando que não queria o homem. Apareceu 3 dias depois falando que ia casar. Eu falei, gente, eu perdi alguma coisa? Eu comecei a rodar as Aí conversas. a gente foi ficando 2 meses, fiquei 2 meses em Londres, enfim, não valeu a pena, foi péssimo, devia ter ficado. Não, é irlandês, é sujo, tem várias coisas assim. Tati, vamos seguir pra finalizar. E aí, enfim, era melhor. Terminou com bloqueado. Terminou bloqueado. Enfim, Mas aí, terminou com trauma, não, né? A Tatiana não traumatizou, não. Essa é a minha meta de vida. A A partir minha de hoje, também, a minha eu também. não sou traumatizada, eu só traumatizo. E eu não aceito um término, eu só aceito. Como fala quando a gente pede. demissão? Não. Gente, me fugiu a palavra. Carta de alforria? Não, quando a pessoa tem indenização. Maravilhoso. Achei otimista. Obrigado pelo papo, foi maravilhoso. Gente, eu amei. Ai, Vocês são eu incríveis. Amei estar aqui com vocês. Vocês são muito A gente maravilhosas. ficaria aqui 2 horas com você. Espero que eu, sei lá, tenha A gente falado coisa boa, né? Maravilhoso. Com certeza, Delívio. Eu acho assim, o recado que fica, o que você trouxe pra gente é que a gente tem que se escolher. Não importa o país, não importa o dia, mas a gente precisa se colocar em primeiro lugar, se escolher e entender que não precisa viver o ordinário se você pode viver o extraordinário. E você aí que tá assistindo, compartilha com aquela amiga que precisa dar um check-in também na Liberdade, ou aquela que já deu e vai se ver nas nossas histórias e na história da Delive. É isso, gente. Um brinde, então. Um brinde. A viagem que fazemos com o destino certo. Ana Paula, foi a garrafa inteira, tá?